dia! Na aula de hoje, nós vamos revisar alguns tópicos que já foram estudados, principalmente a saída dos europeus através da expansão marítima, que se lançaram ao mar e chegaram à África em busca de especiarias e também chegaram à América. E é importante nós termos o resgate histórico dos povos nativos da América antes da interferência europeia, principalmente em países como o Brasil, que tem uma tradição indígena muito impregnada no cotidiano e na sociedade. A América possui várias culturas. Povos da América pré-colombiana, culturas e características. É importante ressaltarmos que Colombo chegou à América Central no ano de 1492 e fez a colonização do Novo Mundo, como assim denominaram essa região. Cabral chegou ao Brasil no ano de 1500. Mas antes disso, vamos ver como viviam os povos antes da interferência europeia. Iremos na próxima imagem observar o mapa em povos caçadores e agricultores pré-colombianos. Observem que tem 3 cores representadas na legenda abaixo. Podemos observar que na região verde existe a produção agrícola. Já na região azul existe uma agricultura bem mais desenvolvida e na região vermelha é a caça e a coleta de alimentos. Como podemos acabar de ver no mapa, existia a classificação dos povos da América pré-colombiana. A sociedade caçadora e coletora eram geralmente povos nômades em uma grande faixa territorial e dependentes dos recursos naturais que encontrassem, por exemplo, os grupos G que viviam ao sul do Brasil, indígenas brasileiros. Também existiam as sociedades de subsistência, composta por grupos, no geral, seminômades, que praticavam um sistema agrícola primitivo, mas também recorriam aos recursos que encontravam na natureza, por exemplo, o tupi-guarani. E as sociedades com produção agrícola excedente eram sedentários, praticavam agricultura em níveis mais avançados, dominando diversas técnicas, como, por exemplo, os povos incas, maias e astecas. Leia atentamente este trecho. Se for necessário, pause o vídeo. Inicialmente, é preciso frisar que uma história centrada na América pré-colombiana representa analisar e considerar o processo histórico de centenas de povos e milhares de indígenas que por aqui viviam antes da chegada dos conquistadores europeus, e não eram apenas um grupo. Isso significa dizer que seria necessário um esforço enorme para compreender as mais diversas formas de organização política e social, em diferentes níveis de evolução, centenas de idiomas e afins. No Brasil, existem mais de 20 povos indígenas falando 180 idiomas diferentes. Falaremos agora sobre os povos incas, que por sua vez impressionaram os europeus pela agricultura avançada desenvolvida em ambientes inóspitos, montanhosos e irregulares, onde plantavam batata, feijão, tomate, abóbora, pimenta, mandioca, cacau, algodão, amendoim e milho. Quanto a este último, podemos dizer que implementaram técnicas de melhoramento genético centenas de anos antes que este assunto fosse discutido. Assim como os astecas trabalhavam o metal, o que significa dominar a metalurgia. Observe a região de Machu Picchu, no Peru. Em cima temos uma foto de 2 crianças ainda originárias destes povos com uma lhama. Sobre os astecas, por exemplo, podemos dizer que viveram um processo histórico centenário, conquistando povos menores e assimilando elementos culturais diversos. As tropas de Cortés, um espanhol colonizador, encontrou uma população de milhões de habitantes com hábitos diversos. Praticavam uma religião politeísta que dominava suas tradições culturais, responsável pela construção de grandes templos e praticantes de sacrifícios humanos em honra a esses deuses, o que chocou os conquistadores de tradição cristã. Eram governados por um imperador
praticavam a escrita, mas era um elemento não usual. E por último, e não menos importante, os povos maias, que destacaram-se pelo avanço do conhecimento astronômico que os tornou capazes de elaborar complexos calendários solares, bem como prever eclipses e outros acontecimentos, ligados aos movimentos dos astros, planetas e afins. Nestas três civilizações encontramos cidades, religiões e outras organizações extremamente complexas. Todavia, o continente americano é composto por diversos povos, culturas que foram violentamente agredidas ou completamente destruídas ao longo do processo colonial. Estamos chegando ao fim desse vídeo. Acesse o arquivo da aula, realize as atividades. Tem vídeos extras disponíveis para vocês estudarem. Na próxima semana será a nossa prova. Tirem dúvidas comigo pelo WhatsApp. Bons estudos e uma frase motivacional.